Olá amigos, sou Elias Leão do canal Marcenaria Faça Você Mesmo, a convite da Gemad. No vídeo de hoje falarei sobre dobradiças. E mesmo as pessoas que têm uma certa experiência, sempre surge alguma dúvida ou uma maneira diferente de colocar. E você também que não conhece a variedade que tem de dobradiças, a ideia do vídeo é para que você se aprofunde aí um pouco e não fique com medo de pegar serviço e você de repente não conhece a dobradiça. A ideia é que você conheça todos os tipos de dobradiça para usar no teu serviço. Mostraremos alguns modelos. Começarei pela mais simples, que são as mais usadas hoje, a dobradiça que não tem amortecedor e não é clique. A maioria conhece essas dobradiças. Essa é a reta e a curva. Quem não conhece, você distingue uma pela outra, reta, curva. Cada uma tem uma função de cobrimento. Hoje, com MDF, tamponamento, se padronizou muito e a reta é a mais usada, porque pelo cobrimento que ela faz, se padronizou deixando 3 a 4 milímetros da porta até tamponamento ou da porta até o final do armário. Então se padronizou deixando este friso entre as portas, não porta que fecha junto com a outra, mas por exemplo, da porta para o final do armário ou se tiver tamponamento, se usa esses 3 milímetros e você também deixa essa medida em cima e embaixo. Você padroniza as folgas do armário. E onde, por exemplo, tem 2 corpos de armário e no meio vai um painel com 2 dobradiças, aí se usa a curva, para você não fazer um cheio, que antigamente se usava muito colocar cheio. Então se você não for fazer módulos, você usa 2 curvas num painel de 18 ou 15 milímetros, em placa de 15 ou 18 milímetros, você pode usar a curva sem fazer o cheio. Cheio, antigamente a gente engrossava para fazer o cheio, porque se você usar 2 retas, ela cobre nominalmente aí 15 milímetros, 15, então se você tem 2, teria que ter 30 milímetros de madeira. Quando você não faz o caixote em módulos, faz uma placa só, aí você teria que engrossar. Só vendo a sequência do vídeo, mostraremos perfeitamente como você usar isso. Nominalmente, reta cobre 15 milímetros, curva cobre 5, 6, 7 milímetros mais ou menos. Da simples temos aqui uma alta. Alguns conhecem como alta, super curva. Você vê aí como o fabricante chama. Ela é alta porque ela não avança sobre o calço. Então ela tem um certo espaço, ela é usada quando você quer fazer uma porta interna ou um tamponamento sem ter a caixa interna. Essa dobradiça você pode usá-la sem pôr o batente. Também mostraremos a seguir aí onde você pode usar essa dobradiça. Então essa aqui é simples, não tem amortecimento e não é clique. E agora mostrarei a vocês da TN Easy, que são modelos com duplo calço. O que é duplo calço? Você tem a furação normal de você fazer os ajustes e depois que você fez os ajustes corretos, tem 2 parafusos que você coloca para que ela não solte. O porquê disso? Eu vejo nos grupos de ajuda muita gente falar sobre essas dobradiças que ela acaba, as pessoas abrem a porta forçando e ela acaba arrancando. Então os clientes ligam para o marceneiro tem que ir lá. Não é um defeito das dobradiças, né? Depende de como você parafusa. Se você tiver esse tipo de problema, usa essa daqui que você não terá mais problema, terá que ir na casa do cliente trocar. Por último, temos aqui 2, uma reta e uma curva com amortecimento. O nome correto é Slow Motion. Slow Motion no popular com amortecimento. O que é? Ela tem amortecimento, a porta fecha lentamente sem bater. Profissional que não tem muita experiência em dobradiça, ele faz a caixa e depois ele vai pensar nas dobradiças. Essa forma de fazer funcionou até muito tempo atrás, né? Só que hoje é errado você fazer isso. Os programas de desenho precisam e normalmente você tem que fornecer ao programa de desenho qual a dobradiça que você irá usar.
Alguns programas de desenho você coloca lá o modelo da dobradiça, ele já tem as medidas. Então é extremamente importante você, em qualquer projeto que você irá fazer, desde o orçamento, porque depende do uso da dobradiça. O cliente quer uma porta que ela quase não tem espaço no final do armário ou entre a porta e o tamponamento. Você já tem que saber a dobradiça que você irá usar. E é isso que nós tentaremos mostrar e para facilitar você a produzir seus armários. Então é pura matemática isso. O que você tem que entender sobre isso? O que a dobradiça cobre? Cobrimento. O que é cobrimento? Demonstrando aqui com a placa de 15 milímetros, é essa parte que a dobradiça avança sobre o topo da caixa. Reta desse lado e curva desse lado. Você precisa entender o cobrimento de cada uma para fazer as contas. Então vocês podem ver, a reta ela cobre bastante e a curva cobre menos. Em cada lugar da caixa você irá usar um tipo delas. Quando você irá comprar a dobradiça, e às vezes você pergunta para o vendedor, os vendedores normalmente eles falam que cobre 15. Esse modelo da FGV e da GEMAD, ela cobre os 15 milímetros legal, cobre bem, mas tem algumas, se você for usar, depende do fabricante, tome cuidado com isso, por isso que é bom você testar antes de calcular o teu projeto, porque senão você pode ter uma surpresa desagradável que você irá colocar as dobradiças e as portas não fecharão corretamente. Ou pode ficar um espaço muito grande entre porta, ou pode uma bater na outra. Aí você vai ter que correr atrás de uma dobradiça. Então é importantíssimo você entender isso. E quando você vai comprar, não tem como você fazer um teste. Como é que você faz? Você pede para o vendedor uma chave Phillips. E você faz isso aqui, porque elas vêm com uma certa regulagem. Tira a regulagem total dela, vira no sentido anti-horário até ele quase travar. Você faz isso na reta e na curva. Aqui também, ó, do jeito que ela vem dessa forma. Então você, olha como que ela regula aqui. Então você deixa ela totalmente sem regulagem. Aí você irá ver. Por aqui dá para ver, ela está cobrindo uns 3, 4 milímetros. Nós furaremos em torno de 4 milímetros mais ou menos. Reta, ela está cobrindo, essa placa é de 15 milímetros, ela está cobrindo praticamente uns 13 milímetros com a curva aqui, ó. Então sobram 2. Nós faremos a furação com 4, ela passa dos 15 milímetros 2 milímetros. Então, quando eu regular, eu tenho que regular, se eu quero uma folga de 3, 4 milímetros, eu tenho que regular uns 5 milímetros. Eu já fiz teste e ela consegue regular de boa esses 5, 3 milímetros. Nesse caso, essa dobradiça da GEMAD e da FGV, você conseguirá usar em placas de 18, que tem pessoas que costumam fazer a caixa com 18 milímetros. E tem algumas dobradiças, presta atenção nisso, tem alguns fabricantes que você não consegue usar em 18, porque ela ficará um espaço da porta, máximo que você vai conseguir uns 6 milímetros. E se você aumentar o espaço da borda da porta até o início do furo da dobradiça, a hora que você abrir a porta, ela irá morder. Mostraremos funcionando essa explicação. Normalmente, algumas embalagens, essa daqui vem uma explicação legal, bacana isso, eles trazem uma descrição com as medidas aqui, ó. Então isso aqui ajuda, facilita você colocar. E uma coisa também que você tem que olhar é a abertura da porta. O que é? O ângulo de abertura da porta. Quando ela está fechada, ela fica, sem estar na porta, ela está menos que 90. Quando você coloca na porta, que ela bate no batente, ela fica 90 graus. É o esquadro em relação à base. O que é ângulo de abertura? Quando você abre a porta total, ela tem um ângulo de abertura. Vamos supor, temos aqui a peça colocada, vocês podem ver essa inclinação aqui, ó. Nesse caso, essa aqui eu acho que é 110 graus. Eu venho marcando aqui, ó. Esse modelo aqui vem aqui marcando, ó, 110 graus. Então ela irá abrir 20 graus a mais em relação aos 90, que seria o esquadro da porta. É interessante isso, algumas 105 graus, normalmente 105 graus, e essa aqui abre 110 graus, então ela abre um pouquinho a mais que o normal. Ela provavelmente irá evitar aquela pressão que às vezes as pessoas abrem a porta e fica espremido ali e acaba forçando a porta e arrancando. E você que é profissional, você precisa entender como o teu cliente quer o armário. Dependendo da vontade do cliente, você saberá qual a dobradiça correta usar. Eu sempre uso, e eu aconselho todo mundo, mesmo o profissional, você vê, eu tenho 52 para 53 anos de marcenaria e eu sempre uso isso aqui. Vocês podem ver, estão cheios de furos,
Para que eu uso isso? Toda vez que eu compro um lote novo de dobradiça, ou a dobradiça às vezes mudou o modelo, ou não tem do que eu comprava, e eu compro uma diferente, eu vou lá, se eu não vou comprar todas do serviço que eu irei fazer, eu compro um par e eu testo nisso aqui. É importantíssimo ter o L, porque quando você coloca somente a dobradiça numa madeirinha, ela fecha o ângulo, então você não tem ideia do que ela cobre legal. Quando ela fecha, porque ela faz a mola para a porta bater, ela fecha o ângulo aqui. E ela dá diferença. Quando você abre esse tanto para ela entrar em 90 graus, ela aumenta um pouquinho aqui. Então é importantíssimo ter o L, não precisa ser um quadro. Se você quiser ter um quadro, também pode ser normal. O que é legal você fazer? Pega as dobradiças, é importantíssimo, deixa sem regulagem nenhuma. Soltou demais aqui, ela não vai movimentar. Então solta e dá meia volta, aí ela movimenta. Voltou demais, ela não movimenta, ela não solta. Então dá meia volta ao contrário. E eu gosto de deixar exatamente no meio. Assim eu consigo regular para dentro e para fora também se precisar. Aí é colocar. Aqui já tem furações que eu já tinha colocado, usado umas outras. Às vezes de uma dobradiça para a outra muda isso. Então aqui não tem problema de fazer furação nova porque já tem a furação. Eu gosto de colocar as dobradiças abrindo o ângulo, porque ela tem uma mola aqui, ó, que ela empurra a dobradiça. Eu gosto de pôr as dobradiças dessa forma aqui. E eu gosto de colocar sempre as dobradiças. O primeiro teste que eu faço é encostando aqui, ó, na caixa. Tem fabricante que vende um modelinho aqui para você marcar a furação, aí vai dar preferência de cada um. E eu fiz a furação de uns 4 milímetros da borda até aqui, ó. Você precisa fazer os testes porque depende da dobradiça. Se eu furar um pouquinho mais para dentro e aumentar aqui, as duas portas elas se afastam uma da outra. E aí a pessoa acha que funciona. Só que quando você abre a porta, ela morde aqui e ela acaba arrancando a porta. Então você tem que olhar isso daí. E é legal você fazer isso porque aí você tem certeza. Eu quero os 3 milímetros de espaço daqui, da borda da porta para lá ou do tamponamento. Aí você vai regular a porta. É importante isso, e não ter a regulagem. Pra vocês terem uma ideia, sem regulagem, com regulagem. Aqui temos uns 3 milímetros. Você precisa fazer o teste e tentar abrir a porta, porque se você às vezes regula demais, ela começa a não ter mola aqui, ó. Mas é difícil acontecer. E uma coisa tem que prestar muita atenção, se você irá regular, reparem que abriu aqui, ó. Temos aqui uns 2 para 3 milímetros. Aí eu consigo regular para lá. Por isso você tem que fazer o teste, porque você corre o risco de colocar no armário, na caixa do armário, e depois mudar a furação aqui, ó. Como eu deixei a regulagem no meio, eu posso levar para dentro. Aí com isso eu consigo fechar. Então presta atenção, faça esse teste na peça aqui, para quando você colocar suas portas, você vê a furação se está legal. Faça com a medida que o fabricante recomenda, dá uma olhada se dá, ou é dessa forma que eu expliquei aí. Eu sei que cada um tem um jeito de colocar, então o que eu mais gosto sempre de fazer é dessa forma que eu falei. Encosta a porta aqui, colocaremos 2 portas numa caixa pequena, mas vocês conseguem ter uma ideia de como eu costumo colocar. Então 2 portas para dobradiça reta e 2 para curva. Então é importante vocês verem que tem tamanhos diferentes. Então quando tiver essa diferença de dobradiça reta e curva, dobradiça curva, ela tem que ir na porta que você calculou para ser curva. Então se a caixa são 2 caixas do mesmo tamanho e você irá colocar curva numa, então a curva são portas menores do que a reta, porque ela cobre menos. Fiz a furação com 5 milímetros. Pelo que eu vi na instrução da dobradiça, essa dobradiça você pode furar até uns 6, me parece que 7 milímetros. Sempre é bom olhar na descrição lá ou fazer o teste. O que varia isso daí quando você fazer? Você varia o seguinte, a caixa que eu colocarei essa dobradiça é uma caixa que tem as placas de 18 milímetros, então é importante que ela cubra um pouco mais para dar os 3 milímetros que a gente quer no final, tá? Então é importantíssimo você ver isso, mas você precisa verificar se a dobradiça suporta furar isso, porque tem dobradiça que se você furar 6 milímetros ela irá morder na hora de abrir, então por isso que é importante fazer o teste. Tenha certeza que a furação está compatível, normalmente uns 12 milímetros, maioria delas dão, entre 11 e 12 milímetros. Eu furo uns 12, 13 quando a porta é de 18.
normalmente usa-se mais porta de 18 que 15. Se a porta de 15, você tem um limite, então não pode furar de mais nem de menos. Se você furar de menos, ela estufa aqui o lado de cá. Então preste atenção nisso. Normalmente eu gosto, sempre instruir os meus funcionários a colocar dessa forma. A gente coloca assim, uma régua. O fabricante manda também essa furação, essa medida, depende da medida que você coloca aqui, ele manda esses detalhes. Normalmente eu gosto de abaixá-la dessa forma e eu não gosto de pegar a parafusadeira, pegar o parafuso, chegar aqui e colocar, porque eu nunca irei colocar no lugar correto. Se você furar essa para cá e essa para cá, a hora que você parafusar, ela irá torcer, irá forçar. Então não gosto de pôr assim, é muito difícil você colocar. Então o que eu gosto de fazer? E a gente sempre pedia para os funcionários fazerem dessa forma. Encosta a um furador, uma chave Phillips que estragou, tal, você vai lá, faça um tipo de um sextavado que fica mais fácil de você fazer a apuração e você faz isso aqui, ó. Usa o próprio orifício do parafuso para fazer o centro aqui, ó. Isso é importantíssimo porque para as dobradiças ficarem alinhadas. Se você furar errado aqui, a hora que você apertar ela sai fora. Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, faça um canal primeiro. E aí você pode pegar a parafusadeira, aí sim você tem um parâmetro, um local correto para colocar. Pessoal, não gosto de fazer furação aqui de lado, porque costuma espanar. Se você vê que está muito apertado, você pode furar só um pouquinho ou uma broca, não uma broca 1 milímetro menor como a gente usa em MDF, você pode usar uns 2 milímetros menor. Então se o parafuso tem 3,5, normalmente é 3,5 16 que vem esses parafusos, aí você pode furar com uma broca de 2 milímetros ou 1,5 milímetro. Normalmente não precisa, dessa forma aqui vai, ele não quebra não, e ele fica bem firme. Então não gosto de furar, dar um pré-furo aqui de jeito nenhum. Eu gosto sempre de testar, dar o último aperto, dar uma olhada se estiver folgado com uma chave normal de mão. Tenha certeza que está bem encaixada e alinhada. Colocarei uma porta com dobradiça reta de um lado e curva do outro, para vocês entenderem aí. Quem não entende muito ou quer entender, ver se a maneira que a gente faz é igual a que você faz ou de repente você pode tirar alguma coisa boa aí dessa explicação. Cortamos aqui uma porta um pouco menor na altura, mas na largura foi cortada pensando nessa regulagem. Quando você vai colocar as portas, normalmente a gente põe um calço embaixo do tamanho, todas elas, né? Para elas ficarem na mesma altura. Eu deixei, deixa eu ver, temos uns 22 milímetros, então ficaria uns 11 milímetros por lado. Marco 11 milímetros em cima, aí segura reto lá, ó. Eu gosto de colocá-las assim, dessa forma aqui, ó. E vem aqui, marca o centro. Mesma coisa da outra. E procura manter o centro aqui para você ter a regulagem, porque dá uns 2 milímetros para cima e uns 2 para baixo. Quando a porta é muito grande, eu coloco normalmente um parafuso só aqui, ela tomba para frente, aí eu coloco só esse. Às vezes eu estou sozinho, quando não tem ajudante, eu colocando um aqui, ela já para. Mas é importante que ela esteja presa aqui, porque porta pesada demais, ela força isso aqui para baixo, aí não fica legal não. Você pode também seguir a marcação que o fabricante marca, tá? Alguns fabricantes vêm marcando isso. Tá ainda em dúvida se está certo? Não faça outra furação. Faça alguns testes, veja se está legal. Veja se quando você tiver que dar uma regulada, se ela vai vir muito para frente ou para trás, se ela consegue regular. Então na primeira, perca um pouquinho de tempo para você não depois ter que mudar essa furação. Tudo bem, ó, ela está indo. Como a regulagem eu deixei no meio, eu consigo pôr para frente e para trás, dá de boa. E porque todas elas, quando você regula aqui, ela joga a porta para fora. Ela começa a jogar a porta para fora. Tá vendo? Ela fecha. Então por isso você tem que tomar cuidado, ver o tanto que você vai regular. Você colocou o parafuso no limite, você vai ter que mudar a furação lá. Agora acontece que você não tem, quando o MDF você faz a furação num canto, você pôs o parafuso no canto, se você for tentar colocar próximo, vai espanar. Aí não tem como você teria que tampar com um pedaço de madeira maciça, mesmo assim não fica muito legal não. Por isso que a primeira porta, faça teste para ter certeza que está legal.
Você pode seguir as medidas do fabricante, seguir o que eu estou indicando aqui, aí você escolhe, você terá depois com a tua experiência, você vai escolher a melhor maneira de colocar. Ficou um pouquinho fora, eu venho aqui, solto um pouquinho, eu estou olhando pelo risco que está aqui do lado que eu fiz. Deixa eu ver a outra, está um pouquinho para baixo, vou deixar mais ou menos igual. Aí. Por que é importante você ter um calço aqui embaixo? Essa porta é pequena, não tem problema. Mas quando é porta grande, olha o que acontece. Olha aí, ó. Ela força muito, tá? Então, é importantíssimo você manter um calço embaixo dela. Calce e ponha uns 2 milímetros, umas 2 fitas de borda, né? 2, 3 fitas de borda entre o calço e deixa ela para cima, porque a tendência é sempre ela ceder um pouquinho depois. Você põe uma... já ela trava, aí você vai fazer a furação nas outras, né? Marca aqui, ó, só isso aí, ó. Aqui também é importantíssimo você acertar o centro, porque se você pôr um parafuso para a direita e outro à esquerda, ela força para baixo. Se pôr ao contrário, força. Aí uma dobradiça fica forçando, às vezes o peso fica só numa e ela tende a desgastar e depois ela começa a ranger. Então, aí está uma reta e uma curva. Reta, ela está com um pouquinho de regulagem já, então ela está praticamente quase que zerada. Reta e aqui a curva. Então aí, pessoal, é matemática. 18 milímetros, vamos lá, menos 5 com regulagem, ela teria que dar aqui uns 13 milímetros. Ela está sem regulagem dá uns 8, então vocês podem ver que deve ter uns 7, 8 milímetros aí. Então está dentro do que foi planejado. Importantíssimo aqui, muitas pessoas, tem cliente que quer quase zerado aqui. Se a gente deixar menos que isso é comum, todas as dobradiças fazem isso daí. Ela pega aqui, ó. Por isso que padronizou-se 3 milímetros. 3 milímetros é o ideal para fazer isso daí, ó. Agora com a regulagem aqui não temos o que? De 1 a 2 milímetros. Então, deixa eu deixá-la igual. Esse parafuso aqui da frente, ele fecha a junta entre as duas portas, né? Ele leva a porta, se sentido horário, traz a porta para cá. Sentido anti-horário, leva a porta, abriria a junta. Levaria para perto do final do armário. Você regulou aqui, se regulou muito, tem que soltar um pouquinho esse, porque ele prende demais. Se você regulou bastante, vai tentar soltar esse parafuso, ele não sai, porque ele deu mola. Ela aumenta aqui, ela pega aqui atrás e ela aprende demais. Então, às vezes você não consegue soltar. Se você não conseguir soltar, para não estragar a chave e o parafuso, tá, aí você volta um pouquinho, solta um pouquinho esse e aí você aperta esse daqui, ó. Esse de trás, ele leva a porta para frente e para trás. Essa aqui eu já regulei um pouco mais, o que aconteceu? Veio para fora, então por isso que é importantíssimo você deixar aquela regulagem no meio. Vamos supor, você regulou e ela não vai mais, você tem que mudar a maneira que você está colocando, pôr um pouquinho mais para dentro. Você pode fazer usando a medida que o fabricante recomenda, também fazendo o teste. Se a que o fabricante recomenda está dando esse problema, você põe lá 1, 2 milímetros para dentro. Ou se a maneira que eu estou colocando, encostando aqui, aí o que você faz? Em vez de você colocar no centro, isso aí é a experiência que a gente vai pegando. Em vez de você fazer a furação exatamente no centro, você fez a furação no centro e não está dando a regulagem, você tem que movimentar o parafuso. O que você faz? Marca a furação aqui, ó, para dentro. Põe o primeiro parafuso, depois você mexe na porta para ela não ficar forçando. Aí você coloca todos iguais. Aí você arruma esse pequeno problema que dá na hora de você colocar. Então tudo isso daí você irá pegar a tua experiência. Colocando agora a alta ou super curva. Essas dobradiças usam-se quando você não quer ter uma caixa interna. Seria uma porta interna imitando um armário tamponado, mas sem uma caixa por dentro. Isso é feita para colocar por dentro da caixa, sem ter batente. E aí você precisa ter um parâmetro onde colocar. Você pode seguir a medida que o fabricante recomenda e aumentar a espessura da porta mais a folga que você queira que ela entre para dentro
da caixa. Se você tem clientes que reclamam que a dobradiça está soltando, usa essa dobradiça que aí não terá muito problemas. Você consegue colocar a porta, olhar por dentro, você pode até marcar por dentro. Então tem algumas formas de você colocar. Quase ninguém deixa ela muito faceando, deixa um pouquinho para dentro. Se você deixar 2 milímetros, você aumenta 20 milímetros essa medida. Então você tem que achar a melhor maneira que você acha de fazer. Quando eu faço essas portas, eu costumo colocar um calço por dentro e eu ponho da mesma maneira que eu usava para colocar ela na caixa. Que na caixa eu abro e encosto aqui. Então, pego duas madeiras. Lógico, aqui não tem fundo, tudo bem, mas no armário que tem fundo, você vai pôr, vai ter que dar um jeito de... Corta uma madeira que encoste lá no fundo e deixa a medida aqui, ó. Aí você, veja, vou deixar aqui uns 2 milímetros para dentro. Então, nesse caso aqui eu consigo prender. Faço isso do outro lado também. Olha, visualmente está legal, se não faço a marcação. Praticamente iguais, aí eu prendo aqui também. Você pode até colocar no armário, se o armário for um fundo parafusado, depois você parafusa o fundo. Aí você tem que achar a melhor maneira que você tem de fazer. Uma conferida. Posso conferir com a porta. Aí é fácil de ver se está legal. Tá legal? Tá igual. Então, aí abre a porta, aí eu faço naquele sistema que eu costumo fazer, encosta aqui. Nesse caso, você irá usar as duas furações oblongo. Essas duas só irá colocar após a regulagem final das dobradiças. Então, ela tem um desse lado e um desse lado. Então, você vai pôr primeiro nesses aí, depois se tiver tudo ok, aí sim você coloca nos outros dois. Importante, regulagem está no meio, está no meio. Está no meio, está no meio das duas. Nesse tipo de porta, como não tem a caixa, você terá que colocar uma parada aqui, ó. Você terá que pôr um pino aqui para a porta bater. Não tem outra forma de fazer. Tem que ser uma coisa legal para não ficar feio, né? Não tem outra forma de fazer. Essa também você tem que fazer teste, porque ela é muito mais limitada o tamanho do que as portas que vai em cima de caixas. Então, se você quer deixar 3 milímetros aqui, você tem que deixar 3 embaixo, 3 em cima e 3 aqui. O lado de fora da caixa é metade do material que você vai usar. Reduz muito o gasto, né? Então, eu calculo normalmente esses espaços, quando não é tão pequeno assim, eu calculo em torno de 4 e eu desconto só 1 milímetro da fita. A fita, duas fitas junto, dá 1,2, mais a cola 1,5 milímetro. Então, aí você também faz as tuas contas aí, você pega a tua experiência. Um detalhe que eu notei aqui e eu alerto a vocês o seguinte: não é problema da dobradiça, nada, que eu falo sempre, tem que testar. Tipo dobradiça, ela é o mesmo fabricante e tal, mas é um modelo diferente. E para esse modelo aqui, a furação você não conseguirá fazer com 6 milímetros, 5, 6 milímetros. Essa furação eu fiz menor. Essa furação aqui está com uns 3 milímetros mais ou menos, 3 milímetros, 3 para 4 milímetros. O que eu falo? É importantíssimo você usar ela num teste e fazer o teste para você ver se dá certo. Se informe direitinho para você não cometer um erro na hora de fazer os cálculos. Usaremos agora uma dobradiça reta da Gemade Slow Motion Click. Logo mais vocês verão aí, quem não conhece, a grande vantagem que é você usar uma dobradiça dessa. E muitos profissionais acham que a diferença de você comprar uma dobradiça dessa num serviço vai fazer muita diferença. Pessoal, procura se informar melhor, não faz. A facilidade que você terá em usar essa dobradiça, a diferença é muito pouca num serviço que você pega. Não é tanta diferença assim. Porque a mão de obra de você colocar essa dobradiça é exatamente você colocar uma simples. Então você não gastará a mão de obra. Você vai cobrar do cliente praticamente, às vezes nem cobrar. É um valor, é irrisório no serviço, um armário grande, é irrisório o valor que você vai pegar. A maneira de colocá-la é bem simples, muito parecido com a outra, não muda praticamente quase nada. A única coisa diferente, eu diminuí a furação aqui para 3 milímetros e pouquinho.
E essa dobradiça, olha que bacana. Você tem as capas, você tem a capa daqui também. E que bacana, você regulou toda, você precisa tirar a porta. Só isso, você tira a porta e coloca a porta, a regulagem praticamente não sai fora. Por isso que vale a pena você fazer. Aqui temos uma reta normal, simples. E aqui o slow motion. Clique. O que você precisa prestar atenção quando você fizer seus serviços? Se você padronizou os espaços, por exemplo, você fez a caixa desse lado de cá, tem 3 milímetros, tem 3 milímetros do outro lado, e você fez o teu armário 2 módulos, quando você encosta no outro, você não terá só 3 milímetros, você terá 6. Presta atenção nisso, porque se você não explicar isso para o cliente, ele querer que esse espaço fique igual aos outros, você terá problemas para conseguir regular, você não conseguirá regular. O que você tem que fazer? No cálculo, e aqui é possível diminuir esse espaço, pelo que essa dobradiça cobre, ela cobre legal. Então, se você não conseguir com placa de 18, você teria que usar 2 placas de 15 aqui. Esse espaço menos os 6 milímetros, você terá os 3 milímetros que você tem aqui, ó. Aí, para fazer o cálculo das portas, é matemática. Caixa externa menos 3 milímetros, vamos supor 2 portas aqui com dobradiça, em 2 módulos, aí você calcula 1,5 milímetro da beirada de cada caixa. Mas aí quando você fazer, você tem que calcular direitinho, senão dá problema. Essas portas juntas, ela tende a fechar em cima. Então deixa um pouquinho regulado, um pouquinho mais aberto que embaixo, porque a tendência é fazer isso. Regulou tudo, tá tudo legal, o que você precisa fazer para não ter problemas futuros? Não sei se vocês já repararam, todas elas têm esse parafuso de trás, ele tem... Cabe a chave Phillips e cabe fenda. Por que isso? Esse aqui tudo bem, já tem os dois, né? Porque ele é muito pequeno, então é de praxe eles fazerem esse X. Só que essa daqui, por que ela tem? Porque quando você acabar de regular tudo, você vem nesse parafuso, por isso que ele tem a fenda. Porque Phillips você não consegue apertar muito. E aqui você tá com a chave fenda e aperta, pode apertar, porque senão ela desregula. E às vezes muita gente não aperta achando que vai espanar. Não espana, a qualidade desses parafusos são boas. E ela não acaba não saindo do lugar. Põe ali, ó. E não espana não, viu? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Espero que, mesmo se você é um profissional, tem a tua maneira de fazer, eu espero que se você viu alguma coisa aí que eu fiz e gostou, então deixe as sugestões, comente, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal para receber as notificações aí. Esperamos fazer vários vídeos aí, ajudá-los a fazer a arte, o ganha-pão de milhares de pessoas aí. Até mais!